Vamos lá. Pessoal, dando continuidade às nossas aulas, falando do trabalho de Mendel, do trabalho prático de Mendel. A gente sabe que ele utilizou ervilha e isso, vejam assim, vejam algumas informações que mostram o porquê que ele utilizou essa planta. Se a gente analisar a flor da ervilha, a gente verifica que em amarelo a gente está vendo aí o estigma. O estigma, estilete mais abaixo, e esses pontos mais pretos é o ovário, onde ficam os óvulos, gametas femininos. E esses pontos alaranjados nessa flor, justamente são as anteras com esse pendão, e na parte mais extremidade, mais apical, essa parte mais tipo bolota, são justamente os grãos de pólen, gametas masculino. E essas pétalas, pessoal, elas são fechadas. A flor da ervilha, antes de abrir, ela, inclusive por conta dessa proximidade do estigma com o ovário, perdão, do pistilo, que tem o estigma, que recebe o gama pólen, que vai pelo estilete, que vai lá para o óvulo, onde estão os óvulos. Certo? Por conta dessa proximidade, onde nós temos aí o gameta masculino e o gameta feminino próximo, juntos, isso daí provoca cleistogamia, que é o que vocês vão ver lá em melhoramento vegetal, que assim como a ervilha, a soja também pratica, que é a autopolinização, consequentemente a autofecundação, antes de abrir a flor. Vocês imaginam que assim, o estigma ele recolhe os grãos de pólen, o gameta masculino, para poder fecundar os óvulos. E veio o que acontece. Se está fechado, vai fecundar somente com pólen da mesma flor. Ou seja, isso aí vai ser uma autofecundação. O que foi que Mendel fez? Ele artificialmente abriu essas pétalas, cortou as anteras. Olha lá, nessa primeira parte da foto, do lado esquerdo, aí nessa flor onde tem a tesoura. Ele pegou a tesoura, cortou as anteras, onde estão presentes o grão de pólen, que é o gameta masculino, e deixou só o pistilo, com o ovário repleto de óvulos, né? Para não haver fecundação. Aí foi lá na outra flor que ele queria utilizar como. Aí nesse caso, essa flor ficou com a função feminina. E foi lá numa outra planta, pegou uma outra flor de uma característica que ele desejava realizar o cruzamento, pegou um pincel, fez abriu a flor, claro, fez um movimento leve sobre as anteras, consequentemente grãos de pólen ficam aderidos às anteras devido à energia estática, devido à movimentação. Fui lá na flor que ele tinha retirado as anteras e melou o estigma, possibilitando esses grãos de pólen adentrarem ao ovário, adentrarem, perdão, ao pistilo e fecundar esses óvulos. E aí você realizou um cruzamento, já que as anteras com grão de pólen dessa flor do lado esquerdo foi cortado, ou seja, estava impossibilitado de ela receber o gameta masculino, pois estão presentes no grão de pólen e foram retirados. E trouxe de uma outra flor, de forma artificial. Então assim ele vai e fecunda cada óvulo, fazendo com que as sementes possam aparecer e consequentemente haver um cruzamento, certo? E tudo isso foi possível porque antes ele fez um levantamento. Ele identificou características específicas, onde ele tinha plantas de ervilha somente com a semente lisa e outras que as sementes eram rugosas. Umas da cor amarela, outras da cor verde, da cor da semente, tá? Outras com a flor
púrpura, outras com a branca, outras com a vagem inflada, outros com a vagem deprimida. E aí vai tantas características que ele citou. Quanto à questão da posição da flor, posição da vagem e tal. E observem que... E, professor, como é que isso é possível? Naturalmente, a gente pode dizer que essas linhagens são puras, porque elas naturalmente estão com as flores fechadas quando ocorre a polinização. Ou seja, cerca de 95% das flores e dos óvulos de cada vagem, de cada pistilo, são fecundados por elas mesmas. Então, a polinização trocada, quando acontece, é mínima. Então, se nós tivermos plantas descendentes dessa ervilha que está aqui em minha frente com a cor da semente amarela, vai nascer ervilha com a semente amarela. Os descendentes vão ser todos nessa linha, justamente por conta dessa pureza. Então, essa linhagem pura é função de ela mesma realizar o seu cruzamento, isso de forma natural. A soja também provoca, é dessa maneira, assim como o feijão. Isso chama-se de cleistogamia. É a autopolinização antes da abertura da flor. Só que esse é um termo que não vai ser importante para vocês agora, já que ele não está cabido dentro da disciplina de genética geral. Mas aí vê que aqui tem mais informações nessa tabela, porque Mendel já tinha feito seus trabalhos e verificou que existiam características que eram dominantes e características que eram recessivas. Vejam só, eu tenho duas linhagens com características específicas, bem distintas. Aqui eu tenho semente do lado A, eu tenho sementes lisas, do lado lá eu tenho semente rugosa. Ele observou que a semente, quando eu cruzava essas duas, toda a semente colhida quando plantada gerava indivíduos dominantes. Aí ele perguntou, seu Oxê, onde é que está essa rugosa? Onde é que está a rugosa? Só aparece semente lisa. Como é que eu cruzei uma planta da semente lisa com uma planta da semente rugosa? E o que eu colhi de semente desse cruzamento e que replantei nasceu só plantas que produziram semente lisa. O que aconteceu? E aí justamente foi uma das postulações da lei de Mendel, da primeira lei de Mendel, que é justamente que na primeira geração, na geração F1, resultante do cruzamento de indivíduos puros, o que vai aparecer são indivíduos heterozigotos, e a característica dominante ela vai estar sempre representada, vai estar sempre sobrepondo a recessividade, ou seja, sempre ela vai aparecer. O que eu quero dizer? Se o indivíduo for puro, nesse caso da semente lisa ou rugosa, é rizão, vai aparecer a semente lisa. Observem, pessoal, que Mendel ele atribuiu às letras a característica recessiva. Ou seja, rugosa era a característica recessiva. Então, para mim dizer que uma característica, que uma semente era lisa, eu não usava é lisão. Eu usava rizão. Então, o que caracteriza ser dominante ou recessivo é a condição de letra maiúscula, tá bom? E não a letra do liso, o L do liso. Então, o rizão é a semente que caracteriza a dominância. Então, nesse caso, lisa. Mas também ela pode ser rizão, rizinho. Como disse Mendel, sempre a dominância vai sobrepor a recessividade. Apesar de ele ser meio sangue é rizão, que é lisa, e meio sangue é rizinho, que é recessivo, mas quem domina, quem aparece é a dominância, que é a característica lisa. O outro está presente, mas não aparece. Certo? Então, nesse caso, ela só vai aparecer rugosa quando a semente for rizinho. Não tem conversa. Não tem como ser diferente disso.
Deixa eu reduzir isso aqui. Olha lá, pronto. Aqui ele fez um cruzamento quanto à questão da cor da semente. A semente ela é verde, ou é amarela ou verde. A semente amarela, pessoal, foi a semente que ele observou que era dominante. Ou seja, então uma planta que apresenta semente amarela, não tem conversa. Ou ela é vezão, vezão, ou vezinho, vezinho. Porque ou ela é pura e é vezão, vezão, ou então ela já sofreu algum cruzamento, mas mesmo assim é amarela, porque quem domina, quem aparece é a característica dominante, e aí ela é híbrida e é vezão, vezinho. Sempre o vezão, vezinho vai representar a condição de híbrido, de ser híbrido, de ser heterozigoto, tá certo? E verde só vai aparecer em uma condição, se for recessivo e aí for vezinho, vezinho. Aí, nesse exemplo, vocês imaginem que está sendo cruzado, como diz, uma planta pura com outra planta pura, porque aí você tem vezão, vezão com vezão, vezão. Ou seja, uma planta de linhagem pura amarela, vezão, vezão, com outra planta de linhagem pura, vezão, vezão. Nesse caso, na hora da gametogênese, há a separação dos gametas. Então, quem é vezão, vezão, forma uma célula vezão para um lado, outra vezão para o outro. E aí, observem que ela é vezão, vezão, formou um gameta vezão. A outra vezão, vezão, formou o gameta vezão. E no cruzamento, forma na geração F1, primeira geração filial, forma um indivíduo vezão-vezão, uma linhagem pura. Vocês estão entendendo que a autofecundação vai gerar isso daí? Se eu estou tratando de uma planta que é pura, ela vai ser sempre pura, certo? Devido a essa cleistogamia. E aí, se eu for falar de apresentar a proporção genotípica, é 100% vezão-vezão. Já se for que a gente sabe que o genótipo se refere à carga genética, às características que o indivíduo carrega. Então é 100% vezão-vezão, 100% dominante, 100% amarela. Quanto à proporção fenotípica, é o que ela expressa. Então, o que o vezão-vezão apresenta para essa característica é a cor amarela, certo? No outro cruzamento, se eu cruzar uma planta verde com planta verde, aí, cor da semente verde, vezão, vezinho, ou vezão, vezinho, seria amarela. Só que nesse caso, o verde seria só se fosse vezinho, vezinho. Aí esse exemplo ele trata de um cruzamento entre plantas recessivas. O genótipo 1 é vezinho, vezinho, e o genótipo 2, vezinho, vezinho. Cruzamento de plantas com condição de recessivas vai gerar a mesma condição. É linhagem pura com linhagem pura. Vai ser vezinho, vezinho. A proporção genotípica vai ser 100% vezinho, vezinho. E a proporção fenotípica será verde 100% das sementes. O que é isso? É toda semente que eu colher e for plantar no campo, vai nascer 100% das plantas verdes. Tá bom? Por outro lado, eu posso cruzar uma planta que seja verde, pura verde, nesse caso ela é vezão, vezão, perdão, pura amarela, vezão, vezão, ela vai fornecer um gameta vezão, com uma planta pura vezinho, vezinho, que é verde. Ou seja, eu vou cruzar uma planta com a semente verde com outra da semente amarela. Vezinho, vezinho, vezão, vezinho, cruzamento. Os dois gametas, a planta da linhagem pura amarela vai fornecer um gameta vezão. E a planta da linhagem pura verde vai fornecer um gameta vezinho. No cruzamento, você vai ter a formação de um heterozigoto, que é um vezão vezinho, é um híbrido. Ele carrega 50% da carga genética de uma geração, de um indivíduo, da geração parental, que é o vezão, e a outra carga, 50% da carga do outro indivíduo. O que seria mãe e pai, pessoal? É semelhante a isso, tá? E assim, a gente está falando de cores. Mas, professor, para que saber de cores? Cores foram os exemplos que Mendel escolheu justamente para facilitar o entendimento.
Vocês imaginem que a gente trabalha com tamanho da espiga, com número de grãos, com peso de tantos grãos, com resistência à doença, à praga, a uma série de coisas nessa linha. Mas isso para aquela época era coisa de outro mundo. Então Mendel queria poder comparar, e para comparar ele tinha que distinguir o que era isso e o que era aquilo. Então saber se a semente era lisa ou se a semente era rugosa era bem fácil de saber. Saber se era da cor amarela ou era da cor verde era muito fácil de saber. Então basicamente foi isso. E aí ele fez cruzamento, planta pura homozigota amarela, planta homozigota verde, ou seja, formou-se um gameta Vzão e um gameta Vzinho, que no cruzamento, na geração F1, formou sementes com o gameta Vzão Vzinho. Então ele é amarelo, pessoal, justamente porque é híbrido e quem aparece aí é da dominância. E a dominância é o Vzão do amarelo, tá? Outra coisa que aparece. Aí ele perguntou por quê, como é que pode? E o amarelo? E o verde foi para onde? Só aparece amarelo, amarelo, amarelo? Então, aquelas plantas da geração F1, desse cruzamento que gerou sementes Vzão Vzinho, ou seja, sementes híbridas, ele cultivou e observou o que apareceu. E aí ele fez justamente essa configuração. Novamente, como a gente já citou antes, a cor da semente, se ela for amarela, é Vzão, Vzão ou Vzão, Vzinho. E se for verde, é só Vzinho, Vzinho. Só que nesse caso, a gente já sabe que é Vzão, Vzinho nas duas linhas do cruzamento parental, porque foram sementes geradas anteriormente. E aqui ele não fez o corte dos estames. Aqui ele deixou a flor fechada, realizar o cruzamento natural, ou seja, a autopolinização, a autofecundação. Aquela mesma planta forneceu o gameta com a carga genética daquela planta e com o óvulo com a característica também daquela planta. Ou seja, Vzão Vzinho com Vzão Vzinho. E o que apareceu? Ficou diferente porque nesse momento a proporção genotípica apareceu 25% Vzão Vzão, homozigoto dominante, 50% Vzão Vzinho heterozigoto, que também é dominante, e 25% Vzinho Vzinho, que, perdão, na figura ficou errado, ficou Vzão Vzinho, mas é Vzinho Vzinho, tá certo? Ou seja, 25% homozigoto dominante, 25% homozigoto recessivo e 50% híbrido. E isso é verificado, pessoal, quando a gente olha aqui para esse quadro de Pinet, aqui ao centro, e verifica que na coluna esquerda você tem o Vzão Vzinho e na coluna superior você tem Vzão Vzinho. Quando a gente observa aqui que se eu pegar o Vzão e cruzar com o Vzão, vai dar Vzão Vzão. Se eu pegar o Vzão e cruzar com o Vzinho, vai dar Vzão Vzinho. Observem que nessa primeira relação de cruzamentos, eu gerei um indivíduo homozigoto, Vzão Vzão, e um indivíduo heterozigoto, Vzão Vzinho. Aí quando eu pego lá embaixo o Vzinho e cruzo com o Vzão lá de cima, fica Vzão Vzinho novamente. Por quê? Porque por mais que seja Vzinho vezes Vzão, mas a dominância, ou melhor, quem aparece é a dominância. Então o Vzão fica na frente. Então fica Vzão Vzinho. E depois se eu pegar Vzinho vezes Vzinho, fica lá Vzinho Vzinho. Ou seja, eu tenho indivíduos homozigotos 25%, dominante, 25% recessivo. E aí, Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. Por que 25%? São 4 partes. 4 partes de 100 é 25 cada parte. Então, cada quadrado desse representa 25%. Vzão, Vzão só aparece uma vez, então é 25. Vzinho, Vzinho só aparece uma vez, é 25. Vzão, Vzinho e Vzão, Vzinho aparece duas vezes. Duas partes de 25 dá 50%. Certo? Perguntas vocês vão colocando aí depois, tá? Esse aqui a gente entra daqui a pouco.